Bom, voltando essa parte da aula, vamos retomar o assunto da felicidade e depois concluir esse assunto sobre riqueza, trabalho e felicidade e valor, tá bom? Então, já comentamos sobre a felicidade. Tem vários aspectos, né? E um dos aspectos importantes, né, que a gente queria discutir, associados, né, a esses elementos prazer, bem-estar e satisfação, qualidade de vida, né? Tá? Tem os aspectos biológicos, né? Muitos estudos biológicos avaliam de que a capacidade de ser feliz, ou da felicidade, é um estado de espírito, né? É um sentimento e emoção que está cujo limiares ou cujo comportamento é dependente de características herdadas, ou seja, dependente da biologia, tá? Tanto no sentido de reação a determinados eventos, tanto positivos como negativos, como também o nível estável desses sentimentos. Então, tem gente que fica, desculpe, mais ou menos, né, no estado elevado e outros no estado mais baixo, tá? Esses níveis também são muito sensíveis a remédios e drogas também, tá? Então, esses níveis podem ser mexidos ou movimentados de acordo com o uso de química, né? E bioquímica para alterar esses estados também, tá? Tanto sob o ponto de vista cultural ou sob o ponto de vista da religião também, né, determinadas civilizações e determinadas culturas buscaram-se mais ou menos, né, essas questões da felicidade, tá? Uns sobre alguns aspectos mais materiais, né, sob o ponto de vista de bem-estar, outros buscaram mais uma visão de satisfação perante a vida, mais a religião, né? E outros também, dependendo da religião, dependendo da civilização, valorizaram mais ou menos os prazeres, né? Então, quando foca no prazer, mas um dos aspectos da felicidade é o prazer, né? Essa definição da felicidade associada ao prazer é da área do hedonismo, né? Em filosofia chama-se hedonismo. O iniciador, né, dessa filosofia foi o Epicuro, né? Também mais ou menos 300 anos antes de Cristo, um filósofo grego, né, que associou a felicidade ao prazer, né? Quer dizer, é uma visão focada, né, no prazer, e de lá para cá teve várias evoluções, né? Inclusive sobre o que é o hedonismo, né? Para Epicuro, na verdade, o hedonismo era uma liberdade, até ao contrário do que é hoje, né? O conceito contemporâneo do hedonismo, né? Era uma liberdade em relação aos próprios prazeres. Então, ele buscava a liberdade de não depender desses prazeres para ser feliz, tá? Então, é uma coisa muito interessante também, tá? Enfim, você tem todo esse contexto associado, né, a parte emocional, a parte biológica, né, emocional psicológica, né, a parte biológica, a parte cultural e a religião associado à felicidade, tá? Então, uma das primeiras coisas, pelo menos na visão contemporânea, tentamos associar a felicidade à riqueza, né, à produção e consumo, né, da riqueza, tá? E dessa forma tentar medir a felicidade através da medida da riqueza, que é o dinheiro, né? Tá? Então, várias visões, né, principalmente sob o ponto de vista de satisfação então, das necessidades e sob o ponto de vista sob o ponto de vista material, na verdade, né? O bem-estar associado à riqueza que é associado à felicidade. Então, tem vários elementos, quer dizer, vários componentes, né, da riqueza associado à felicidade. Tá? E aqui nós temos algumas dessas listas, né, de alguns desses elementos, que é renda individual, seguro social, emprego, né? Esses são ligados diretamente à riqueza, né? E tem outros que não estão ligados à riqueza, que é relacionamento de filhos, liberdade e controle,
diversidade religiosa e lazer, uma palavra-chave também associada muito à felicidade, né? Que esses questionários de medida de felicidade tentam identificar, tá? Lazer é uma área à parte, inclusive, tá? Tem vários estudos em relação ao lazer. Tem um trabalho importante também com o Domenico De Masi, do ócio criativo, tá? O conceito de ócio criativo está associado ao bem-estar, né, decorrente do lazer. E o lazer pode ser ativo, né, quando você faz uma ação ativa em diversos níveis, desde esportes até um trabalho voluntário, e o nível passivo, né, que é ler, TV, que é muito mais individual, não tão social, tá? O ativo é muito vinculado às ações sociais coletivas, né? Então, há uma relação, ou tenta-se estabelecer uma relação entre o produto nacional bruto, o produto interno bruto, PIB, né, e a felicidade do país, tá? Contra isso, tem várias ações, né, que tentam medir de uma outra forma o bem-estar através dessas medidas indiretas ou subjetivas da felicidade, né, o bem-estar. Então, você tem várias medidas hoje, desde a década de 90, né, a partir de uma iniciativa, né, do rei do Butão, em 1972, que estabeleceu como meta, né, o desenvolvimento da felicidade, né, através dessa medida, Gross National Happiness, né. Teve várias outras iniciativas depois de se tentar estabelecer uma referência para a medida de felicidade, tá? O IDH é um índice bem conhecido também, que é utilizado pelas Nações Unidas, né? E tem outros índices sendo proposto para medir o nível de felicidade, tá? O OCD também, né? É o Better Life Index, tá? Mas essas buscas, né, de tentar obter a felicidade através de medidas de riqueza, né, sempre tem alguns obstáculos, né, alguns questionamentos importantes. O primeiro, importante mesmo, é que o próprio nível de felicidade não é dependente, né, das condições externas, tá? Estudos mostram que o nível de felicidade do indivíduo é muito mais dependente das condições internas, né, do que externas, tá? Alguns medem que esse 3% de nível de felicidade do indivíduo vem de formas externas, tá? Ou seja, é muito mais uma questão do indivíduo. Tem um fenômeno chamado hedonic adaptation, que é a tendência, né, do biológica, inclusive, do ser humano, né, ou, aliás, até de uma grande maioria dos mamíferos, onde você tende sempre a voltar ao nível normal de felicidade. Então, você põe um fenômeno bom, né, estimulante, positivo, por exemplo, um aumento do salário, né, tá? Ele dá um pico de subida, tá? Mas logo volta ao normal. Ou seja, independente da renda, né, no fundo está sempre no mesmo nível de felicidade. Tá? Isso é um indicativo dizendo que não adianta você aumentar o PIB, que isso não vai refletir no nível de felicidade do indivíduo. Vai ter um pico, né, naquele instante que houve aumento, mas depois ele estabiliza. Tá? Isso vale tanto para o positivo como o negativo, tá? O negativo é importante porque você adquire uma certa resistência a eventos traumáticos, por exemplo, e você continua, você consegue voltar ao estado normal depois desses eventos, tá? Bom, outros estudos também mostram que você buscar a felicidade, né, por si já é uma coisa estressante e uma coisa que pode provocar infelicidade. Ou seja, você formatar a sua vida de forma a buscar a felicidade pode gerar, essa busca pela felicidade por si só pode gerar infelicidade, tá? Porque cria expectativas, cria frustrações, isso gera mais infelicidade do que felicidade. É um conceito interessante também, tá bom? Então, o que resulta que políticas públicas que visam uma boa saúde mental da sua população
e bons relacionamentos, né? Ou seja, criar condições para criar bons relacionamentos, tem o potencial de gerar mais felicidade do que simplesmente melhorar a economia do país. Então, vocês vejam que em muitos países pobres, as pessoas não necessariamente são infelizes, né? Porque tem toda uma condição social em que permite que haja uma boa saúde mental, né? E bom relacionamento. Isso por razões culturais ou por razões religiosas, você pode ter um melhor nível de felicidade com esses dois elementos, e não necessariamente com a riqueza. Tá? Isso é uma abordagem muito importante, tá bom? Bom, e tem um sujeito também, né? A gente vai discutir o Nietzsche, ele é um filósofo alemão, né? E que diz, ó, o homem não almeja a felicidade, tá? Ou não deveria almejar a felicidade. Tá? Fazer da felicidade seu objetivo final e objetivo de sua existência torna a pessoa desprezível, que busca apenas o seu próprio prazer e saúde, evitando todo perigo, esforço, dificuldade, desafio e lutas. Né? Bom, a gente não pode negar que a gente tende a fazer isso, né? O valor está no que é difícil, o que só pode ser conquistado por meio de luta, dificuldade e dor. Tá certo? Vamos discutir a questão do valor também. Assim, o sofrimento e a infelicidade realmente desempenham um papel relevante na criação de tudo de grande valor na vida, incluindo todas as maiores realizações da cultura humana. Tá bom? Então, Nietzsche é um filósofo muito influente, muito importante, né? Claro, tem outras visões dele que a gente vai discutir, e é questionável também, tá? Mas isso mostra também que buscar a velocidade não necessariamente é um consenso, né? Nem filosófico, nem um consenso filosófico, nem um consenso cultural, tá? Então é muito importante a gente entender que, apesar de individualmente há diferenças individuais, não é necessariamente importante ou relevante essa busca da felicidade. Do ponto de vista macro mesmo, né? Não há uma necessidade biológica realmente de você buscar a felicidade, tá? Você busca outras coisas, você busca necessidades, mas não necessariamente isso reflete diretamente na felicidade, tá? Então, muitos filósofos, né, também discutem essa questão, né, de ser mais objetivo, né, em relação às buscas, né, do que você faz na vida, né, tá? E não necessariamente a felicidade, tá? Então, essa é uma discussão relevante, porque a partir dessa busca do que é felicidade, estabelece seus conceitos do que é valor, bom? Bom, alguma dúvida, gente? E aí? Não. Pode falar. É importante essas discussões, que as aulas, na verdade, não é só expositivas, tá? Principalmente na área da filosofia, né, filosofia ou ética, que seja lá o que for, é importante ter a discussão, uma interação entre vocês para discutir as opiniões, diferentes pontos de vista, tá? A gente, no fundo, essas aulas são uma provocação. O objetivo é forçar vocês, né, a repensar algumas coisas e provocar os seus valores, né? Então, alguma observação em relação à felicidade? O que vocês acharam? Vocês preferem ser felizes ou preferem buscar, né, a infelicidade, como o próprio Nietzsche está colocando? Eu acho que não é excludente, né, professor? Acho que você pode ter os dois, não pode? Interessante. Não, esse realmente eu não tinha pensado nisso, mas é possível realmente que você possa obter os dois mesmo, né? Você tem uma busca onde, tá, você corre risco de ter frustrações, né? Mas a próprio fato de você estar sofrendo, buscando alguma coisa, batalhando, né? Pode ser também um elemento que traz uma felicidade caso você atinja, né? Tá? Mas essa expectativa, esse desafio também é uma coisa interessante, né? Nada impede que você realmente busque os dois simultaneamente, né? Está no estado infeliz, ou no estado de... Infeliz não digo, mas estado de sofrimento, mas ele está na expectativa de ter uma conclusão feliz,
né? Então, não necessariamente realmente é excludente, né? Às vezes pode ser, né? Mas eu acho que nem sempre é excludente. Eu acho que você precisa pelo menos ter sei lá, um mínimo, sei lá, tipo, ter o que comer, né? Ter uma morada, eu acho que, sei lá, eu acho que é pirâmide de Maslow que fala, eu acho que é Uhum, isso. isso, Pelo menos o primeiro nível eu acho que tem que estar sanado, porque senão você não consegue fazer nada, entendeu? Aí depois os outros níveis acaba ficando mais geral, assim, né? Fica mais genérico. tá certo. Muito bem. O, o que o que está por trás, às vezes, desse conceito cadê o slide, né? O do Nietzsche, né? Que o, a felicidade, outras medidas de felicidade indicaram também que você não, seu nível de felicidade, a amplitude da felicidade é dependente também das suas experiências de infelicidade, tá? No fundo, significa o seguinte, né? Quanto menos oscilação você tiver nos seus níveis de felicidade e infelicidade, menos capacidade de ser feliz você tem, tá? Então, as transições são importantes, porque fazem com que, né, fazem com que você tenha a capacidade de sentir mais a felicidade, tá? Então, o que está por trás dessas frases, né, da posição, né, da infelicidade, é que o fato de você estar, né, poder experimentar a infelicidade, torna você, né, competente para sentir uma felicidade numa intensidade maior, tá? Então, isso é uma característica também biológica e tem a ver com a capacidade adaptativa, né, do hedonic adaptation, né, tá? Que é estudado também pelos psicólogos, né, tá bom? Então, claro, ninguém tem uma resposta correta, né, a essas posições, tá? É realmente uma questão cultural, religiosa e até de crença individual, tá? Mas é importante que vocês conheçam esses pontos de vista, tá? Para não ficar muito obcecado ou de um jeito ou de outro, tá? É isso. Então, voltando, né, à questão da felicidade, que é vinculada à necessidade, né, como nosso colega falou, tá? Então, o que vem a ser riqueza, né? Tá? Voltando à definição do Adam Smith, né? A riqueza é aquilo que satisfaz necessidades humanas e desejos de utilidade, né? Tá? Expectativa de utilidade é que faz a gerar a riqueza. Então, nós temos o lado da produção e temos o lado do consumo. Tá? E a necessidade está do lado do consumo, né? Dessa riqueza que é gerado aqui, tá? Pela produção. Tá? Então, esse balanço é muito importante, como a gente viu na aula anterior, né? Que qualquer desequilíbrio, né, é questão dinâmica mesmo. Né? O desequilíbrio é um problema. Tá? O excesso de produção gera crises, como a gente viu que gera crises, né? E o excesso de consumo também gera crises, que é um desbalanço, né? Tá? O excesso de produção gera deflação, que gera uma espiral negativa, né? Por incrível que possa parecer, né? Então, tem países que têm muito mais medo da deflação do que da inflação, mas o que não quer dizer que a inflação seja bom também. Tá? O nosso país sofreu a questão da hiperinflação e foi um trauma, né, muito forte. Quer dizer, levamos décadas, tivemos perdas econômicas de décadas, né, gerando pobreza por conta da inflação. Todos nós aqui no Brasil temos medo da inflação, né, que é o seguinte, que é um desequilíbrio onde você tem uma demanda de consumo elevada e a produção não consegue atender. Tá bom? Isso gera inflação. Uma situação atual também está provocando inflação por conta da queda de produção em função da pandemia, né? Apesar de ter morrido muita gente, a grande maioria das pessoas ainda está viva e está consumindo. Quer dizer, há uma necessidade de consumo inerente à própria existência, né? E quando você começa a afetar esse nível de produção necessário para atender o consumo, o mínimo, né? Aí começa a ter inflação. Então, a gente começa a ver inflação nos alimentos. Por quê? Uma parte da produção também está sendo exportada, né? Por causa do commodities, né? Derivação dos preços em dólar. O dólar sobe,
o valor remunerado pelos produtos vendidos em dólar sobe, né? E aí o produtor vai buscar produzir coisas que possam ser vendidas em dólar, tá? Então, nós tivemos redução na plantação de arroz, por exemplo, e de feijão, que foram substituídos por soja ou milho que pode ser exportado, né? Que gera mais remuneração para o agricultor. Consequência disso é que há uma escassez desses alimentos aqui no Brasil e provoca uma inflação. Tá? Ou seja, há um desequilíbrio entre produção e consumo. Tá? O Estado tem um papel fundamental de tentar regular esse processo. Tá? Como vimos também na aula passada, a crise, né, de década de 30 nos Estados Unidos foi decorrente do excesso de produção. Quer dizer, houve uma mudança tecnológica que gerou um excesso de produção, né? E excesso de produção resultou, né, na queda de preço, que resultou, na verdade, na descapitalização dos meios de produção. Tá? E, no fundo, isso gera um ciclo negativo, né, onde você aprofunda uma crise que você não tem como sair depois. Tá? Então, os preços vão ficando cada vez menores, né? As pessoas vão consumindo cada vez menos, porque sabe que os preços do futuro serão menor, né? E tem itens que você não consegue estocar, né? Então, o que acontece? Você vai fechando a capacidade produtiva, você não tem gente que trabalha, não tem salário, e, portanto, há uma queda também no nível de vida da população, tá? Então, em ambos os casos, né, muitos, né, isso é consenso também, mas muitos economistas defendem a interferência do Estado para balancear, né, essa relação entre produção e consumo. Okay? Então, esse é um papel importante do Estado e muitos economistas defendem, né, essa visão. Tá? Opa. Então, o Keynes, por exemplo, né, teve um papel importante no New Deal, né, que deu a base econômica, a base conceitual para trabalhar essa questão. Quer dizer, no fundo, foi uma política, né, foi uma política do Roosevelt, e depois o Keynes veio e analisou essa política sob o ponto de vista macro, sob o ponto de vista econômico. Né? O Galbraith é um outro economista pós-keynesiano que estudou outros aspectos, né, da relação da economia institucional, economia do Estado. Né? E defendia também que que o Estado também deveria controlar melhor, né, não só o lado da produção, porque e ter o controle melhor da parte do consumo. A gente vai discutir um pouquinho mais isso agora à frente, tá bom? Bom, essa é a famosa pirâmide de necessidade de Maslow. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém já ouviu falar dele? Pelo jeito, nós temos uns colegas aí que já ouviram falar, não é? É isso mesmo? Quem foi? Eu nunca ouvi falar. Não? É o Miguel que ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Oi? Já ouvi falar, já. Sim. Tá bom. Só o áudio está um pouco baixo, mas tudo bem. Vamos ver aqui que é essa pirâmide, né? Estudos posteriores depois mostraram que não é exatamente uma pirâmide, mas a ideia é importante, né? O conceito é importante. Qual que é a ideia do Maslow, né? Ele diz que as necessidades, veja bem a palavra necessidade, né, humana, ela segue uma certa hierarquia na forma de uma pirâmide. Na base da pirâmide, né, estão necessidades fisiológicas, né? Que é comida, água, né? Calor, né? Calor no sentido de estar aquecido, né? Ou seja, você não está lá abaixo de zero, que você não sobrevive, né? Tá? Descansar também, né? Tá? Então, essa é uma coisa básica, né? Você precisa comer, você precisa ter uma necessidade básica que é fisiológica, tá? Então, no estágio seguinte, você tem a necessidade de segurança, tá? Por exemplo, você arrisca determinadas situações porque você tem uma necessidade maior de alimentos, né? Tá? Você corre determinados riscos, ou seja, isso aqui é uma prioridade maior do que segurança, tá? Caso você não tenha a comida suficiente.
tá? Então, é por isso que a segurança está acima, né? Está um nível acima. A água ou comida tem uma necessidade maior do que a própria segurança, tá? E esses elementos são classificados como necessidades básicas. Depois tem a necessidade psicológica, né? Já tem algumas características humanas aqui, né? Tá? Primeiro nível aqui é necessidade de amor, né? Tá? Relações, né? Inclusive relações íntimas, tá? E depois, no nível mais alto, uma autoestima, tá? Os elementos que geram uma autoestima, né? Que é prestígio, que é ser considerado pelos outros, né? Status, no fundo, né? São os elementos que fazem parte da parte emocional, a parte psicológica, tá? E depois, no nível mais alto, tá, o topo da pirâmide, são necessidades que se autossatisfatórias, tá? Onde você sente aquela necessidade de você se autorrealizar, tá? Então, o que a pirâmide mostra, na verdade, que à medida que você vai satisfazendo os níveis mais básicos, você vai buscando, dando prioridade para os níveis mais altos, tá? Vai subindo a pirâmide, tá? Então, isso, atender essas necessidades básicas, tá? Faz parte do ser humano, né? E aí você pode entrar com a política pública ou políticas sociais para estabelecer, né, até que ponto, é uma discussão, né, até que ponto o Estado deve interferir, né, no atendimento às necessidades básicas e a partir de que ponto cabe ao indivíduo essa busca, tá? Então, essa pirâmide mostra bem essa questão também, tá? Então, falando que a parte básica devia ser responsabilidade social, não necessariamente do Estado, mas responsabilidade social, tá? Onde cabe ao Estado ou à sociedade prover esse atendimento desses elementos básicos de segurança e alimentos, tá? Então, esse é um conceito interessante também, sob o ponto de vista político, tá? Agora, à medida que a gente vai satisfazendo, a gente vai buscando, né, os níveis mais elevados. Como é que a gente usa isso, né, sob o ponto de vista de felicidade? Voltando para cá, né, um pouco, esses elementos da felicidade, tá? O busca da felicidade acaba sendo, né, atender essas necessidades. O vínculo, né, da felicidade, sob o ponto de vista do econômico, tá, está amarrando essa pirâmide de necessidade com a associação da felicidade. Você tem esse vínculo através dessa pirâmide, até um certo ponto. Então, quando você fala de necessidades básicas, podemos estabelecer essas necessidades básicas sob o ponto de vista de produção da riqueza. Aqui, ó. Tá? Então, a riqueza, né, visa atender essas necessidades, mas não todas as necessidades humanas. Tá? Quer dizer, não toda a pirâmide, pelo menos a parte básica, né, tá? Em termos de, mesmo a segurança é uma produção, tá? A segurança é um produto, porque você tem, você pode criar uma estrutura como serviço, né, através da força, através da polícia, e criar uma infraestrutura para atender a segurança, tá? Então, ele é um produto também. Então, você pode ter uma produção, né, uma estrutura de produção vinculado à necessidade básica de segurança, tá? Outros elementos dessas necessidades, à medida que você sobe na pirâmide, vai ficando difícil você justificar, né, a interferência do Estado ou a palavra não é Estado, a partir do meio de produção, ou seja, do próprio sistema de produção, tá? Para alguns se traduz em sistema capitalista, né? Tudo bem? É possível dizer que essa estrutura é uma estrutura capitalista. É possível dizer, mas não necessariamente, porque isso aqui não é exclusivamente do capitalismo, tá? É apenas um sistema de produção, tá bom? Qualquer estado, desculpe, qualquer sociedade tem condição de fazer isso, independentemente se é um sistema capitalista, socialista ou comunista, não importa,
né, esse sistema, o nome político que se dê a isso, tá? Ah, os elementos necessários são os mesmos, tá bom? Então, se você vai discutir a questão de distribuição e de uso dessa riqueza, você está começando a discutir realmente a parte política, né? Aí pode ser incluir a parte, ou a discussão sobre capitalismo, comunismo, né, ou socialismo, tá? Mas o sistema de produção mesmo é indiferente, né? Atende a qualquer necessidade da parte política, tá bom? Bom, dito isso, né, o meio de produção, esse esquema de produção, desculpem, tá? Ele atende até um certo ponto, né? Não consegue atender tudo. Por exemplo, não consegue atender a parte de fazer amizades, né? Apesar de existir serviços, né, na internet, por exemplo, que serviços de amizades, né, e a própria internet permitir criar comunidades de amizades, ter serviços de matching, né, que chama, né, para fazer casa, para criar casais e até fazer casamentos, né, mas de uma maneira geral, né, não é quando chega nos níveis mais altos, né, envolvendo a parte emocional, né, a parte psicológica, a capacidade, né, desse sistema ainda é muito primitivo, né, é muito fraco, né, na verdade, né, sob o ponto de vista da própria pirâmide, tá? Então, é muito mais focado no atendimento das necessidades básicas. O que não quer dizer que não vai fazer isso no futuro, né? Atender também necessidades psicológicas, tá? E até mesmo a necessidade de atender, né, uma autorrealização, tá bom? Isso, por enquanto, ainda é apenas um potencial. Mas a pirâmide de necessidades de Maslow mostra realmente que existe essa relação, existe essa possibilidade e que existe essas perspectivas, né, à medida que as coisas vão evoluindo. Tá? Como é que essa pirâmide é utilizada, né, para alguns produtos, né, aqui sendo gerados aqui, né? Tá? Como o objetivo é atender necessidades no sentido mais amplo, tá? Apesar de você estar construindo um carro, por exemplo, né? O carro tende a atender essas necessidades básicas aqui, tá? Para transporte, trazer mercadoria, levar mercadoria, transportar pessoas, né? Ter conforto e segurança para você deslocar para uma determinada região, né? Para a escola, para o trabalho, né? Para o lazer também. Então, o veículo, o carro, ele atende a uma necessidade básica. Mas como produto, né? A área do marketing, né? Sempre tenta trabalhar esse mesmo produto tentando ampliar o máximo dentro do espectro da pirâmide do Maslow, tá? Então, que acontece, né? Quando a maioria dos carros ficam iguais, né, do ponto de vista de como atender necessidades, você tenta começar a diferenciar esse produto em relação a alguns outros elementos, tá? Então, tenta começar, por exemplo, a atender necessidades psicológicas, tá? Você tenta vincular o carro, por exemplo, a um status, né? Ou seja, tentar atender uma faixa maior, né? Não só a parte básica da pirâmide, mas também tentar atingir o topo da pirâmide, né? Tá? Então, a necessidade de prestígio, a necessidade de status, tá? Tentar vincular ao carro como um elemento da família, que você vai trabalhar com, permitir que você tenha um relacionamento com mais pessoas e assim por diante. Essa é a arte do marketing, né? Entender a pirâmide e trabalhar as necessidades, né? Ou migrar as necessidades e vincular ao mesmo produto várias necessidades, tá? Então, essa é a parte do pessoal de marketing trabalhando a pirâmide de necessidade do Maslow, tá bom? Tudo bem? Vocês entenderam? Sim. Tranquilo? Ficaram convencidos? É interessante, né? Tá? Então, o mais importante da pirâmide é vocês entenderem que a necessidade vai mudando também, tá? À medida que se atende,
Aquilo lá tem a ver com hedonic adaptation, tá? À medida que você atende a necessidades básicas, a própria pessoa migra as suas necessidades para um outro patamar, tá? Esse é um fenômeno realmente humano mesmo, né? Você vai evoluindo nesse sentido de buscar, né, atingir outros níveis. À medida que você tem necessidades psicológicas satisfeitas, você começa a buscar as necessidades, atender as necessidades de autorrealização, tá? Isso também, né, tem a ver com a própria evolução, né, da pessoa no seu, ah, ao longo da sua vida, tá? Então, olhar para a pirâmide é importante também para você entender isso, né? Na fase inicial da sua vida, né, você é dependente dos outros, mas à medida que você adquire independência, as primeiras coisas que você começa a fazer é tentar subir na pirâmide, né? Nesse sentido, não no sentido da pirâmide social, mas no sentido de atender a pirâmide do Maslow, tá? Primeiro buscar, né, um certo nível de segurança, um certo nível de confiança, de condição, né, que te dá segurança básica, depois buscar desenvolver, criar uma família, né, ter um certo prestígio perante a sua comunidade. Então, normalmente é um processo de conquista, né, que tem a ver com ao longo da vida, tá? E depois, à medida que você vai atendendo essas necessidades, você começa a trabalhar o topo, né, que é sua autorrealização, tá? Então, isso tem a ver realmente com a sua vida também, como você vai trabalhar a sua vida, como você vai trabalhar as suas necessidades, tá? E tem gente que, por uma questão até não necessariamente conceitual, mas necessariamente biológica, né, às vezes até por formação, ou até mesmo por educação, já não tem tanta demanda, né, de necessidades no nível mais básico, né, e já vai buscando os níveis mais altos, tá? Isso é importante, interessante também, é um ponto de vista muito relevante, tá? A gente não pode esquecer, né, que nós temos de mais valioso, né, na nossa vida é o nosso tempo de vida, tá? É a coisa mais democrática que existe, né? Não sei se já comentei isso com vocês, tá? Nós temos um certo tempo de vida útil, né? Que é mais ou menos igual para todo mundo, exceto acidentes ao longo da vida, mas de maneira geral, nós temos um tempo X de vida, né? De vida útil. À medida que avança um pouco a medicina, nós aumentamos aos poucos. Mas, de uma maneira geral, há vários milênios, inclusive, né? Tá? A vida útil tem sido em torno de até uns 70, 75, 80 anos, né? Está aumentando um pouco, mas de maneira geral, até para os filósofos antigos que viveram até os 70, 80 anos, a gente vê mais ou menos que a nossa vida útil, né, é mais ou menos esse tempo limitado aqui. A questão é, como é que a gente usa esse tempo, né? Então, tem gente que usa esse tempo para buscar, por exemplo, só, né, a parte de atender a necessidade básica, por questões familiares ou até mesmo questões particulares, né, condições particulares que impedem que se busque, né, mais coisas. Mas se você não tem muita exigência ou não tem muita necessidade, né, e se você se contenta com o mínimo, você pode rapidamente já trabalhar outros níveis, e valorizar outros níveis, tá? Então a questão é como usar esse tempo, tá? Você vai usar esse tempo, é uma coisa que você pode questionar, você vai usar o seu tempo de vida para, claro, o mínimo você tem que usar para ganhar um salário e para você poder ganhar, trabalhar, né, a necessidade mínima. Mas será que você deve trabalhar tanto assim a ponto de acumular uma riqueza? Quer dizer, você vai usar essa vida para fazer o acúmulo de riqueza, né? Ou você vai limitar isso para poder trabalhar em outros itens, tá? Então, esse balanço é muito importante, tá? E entendimento desse balanço também é relevante. Bom, existem várias versões aqui também da pirâmide do Maslow, né? Isso aqui ele
é uma outra dinâmica, né, mostrando que realmente que as necessidades evoluem, né, tá? À medida que você vai evoluindo no seu desenvolvimento pessoal, né, tá vendo? Outras necessidades vão evoluindo. Isso aqui é uma pirâmide, na verdade, no sentido mais dinâmico, né, espalhados no tempo, tá? Então, é isso. Gostaram da ideia da pirâmide? Sim, é bem legal. É um bom ponto de reflexão, viu? Apesar de ser trivial, na verdade, mas permite entender. Então, psicologia do consumidor, né? Agora é um aspecto do lado do consumidor, tá? Esse lado que está aqui do consumo, né? O consumidor não é só pessoa, tá? O Estado também é um consumidor e o capital também é um consumidor, tá? O que o capital consome? Consome máquinas industriais, né? Consome a fábrica também, né? A fábrica é uma construção, tá? Tudo aquilo que é infraestrutura necessária para a produção, né, é parte do consumo também, tá? Então, a psicologia do consumidor diz o seguinte, né, você pode trabalhar a psicologia, né, a pirâmide de necessidade e trabalhar o marketing para atender. Eu dei o exemplo do carro, né, tá? O carro é um exemplo onde você vê na propaganda, né? A propaganda é típica, né? Você olha uma propaganda de carro, ele dá um destaque básico, né, na parte de desempenho, mas logo depois já começa a mostrar que é um carro bonito, né, que tem sempre pessoas interessantes, homens e mulheres bonitos, né, bonitas junto ao carro, né, já trabalhando o seu elemento emocional e afetivo, tá? E depois trabalha o status também, né? Esse carro, né, dá status, portanto, você está fazendo um diferencial em relação aos demais. Então, ele tenta trabalhar toda a pirâmide, tá? Ou você se autorrealiza, né, adquirindo aquele carro, tá? Então, esse é um aspecto importante, né, na psicologia do consumidor, trabalhar realmente essa pirâmide de uma forma integral, tá? Essa área é importante do marketing, né, para vender essa. Na verdade, você não cria necessidade, tá? Estudado psicologicamente que as necessidades elas existem e ela não é criada. Você consegue substituir essas necessidades à medida que você vai satisfazendo elas, tá? Então, é um processo de substituição. Tem um sujeito chamado Philip Kotler, não sei se vocês já ouviram falar, ele criou os 4 P's, que hoje, isso foi há uns 30 anos atrás, né? Mas hoje já tem mais de outros P's, tá? P de política e tal. Mas os 4 P originais é interessante, tá? Eu estou colocando isso porque justamente tem a ver com o consumidor. Os 4P ele fala, né, de marketing. 4P de marketing são o P de produto, P de preço, ponto de venda e promoção. Promoção ou propaganda, né? Tá? É tudo muito. Eles chamam de promoção esse aspecto de propaganda. A propaganda, no fundo, não é só noção de querer enganar o consumidor, né? Tem a ver com a informação necessária, tem a ver com técnicas, práticas, por exemplo, de incentivar a experimentação, que envolve a promoção, né? Ó, teste, experimentem, né? Isso tem a ver tudo com promoção, né? Promover um determinado produto, criar uma imagem daquele produto, tudo isso é uma promoção. Agora, como é que esses 4 elementos se balanceiam, né? Tem um exemplo interessante, né, que foi explicado, inclusive, quando, não sei se comentei, eu fiz graduação em administração de empresas também, tá? Então tive professores interessantes também, né? Então essa 4P vem da minha aula como estudante, né, de administração de empresas, tá? Bom, ele deu esse seguinte exemplo, né? Você tem um macaco, um macaco assim de levantar o carro mesmo, tá? Que é um péssimo produto, tá? Um macaco tão ruim que só funciona uma única vez. Quer dizer, só serve para subir uma vez, né, o carro, né, trocar o pneu e depois que ele levanta, né, você tem como baixar,
tá? Ele, no fundo, acaba quebrando quando abaixa, mas depois nunca mais sobe. Um péssimo produto. Tá? Bom, tudo bem, você vai ter que compensar um produto ruim com um preço mais baixo, né? Mas imagine que o preço dele seja muito mais alto do que os outros macacos no mercado, tá? Puxa vida, então, se o produto é ruim, o preço é ruim também, né? Como é que você vai ganhar essa competição? Então você tem que trabalhar na promoção, na propaganda, né? Tá? Mas aí, como não tem muito recurso, né, a fábrica não é muito boa, então a promoção também é muito ruim. Bom, e aí? Como é que você vende, né, um macaco desses? O que vocês acham? Já pensaram em como vender isso? Ou não vende? Vamos lá, gente. Ideias? Desistiu de vender? Você desistiria de vender isso? Nenhum comentário? Eu acho que não dá para vender, né, professor? Você precisa ter algum ponto. Ou tem que ser. É por isso que falam do 4Ps, né? Ou tem um bom produto, aí você pode ter um preço melhor, né? Tá? E até não depender tanto de propaganda. Mas se você tem um produto ruim, um preço ruim também, né? Preço alto, né? Tá? Bom, se o produto não é tão bom, você pode baixar o preço e ganhar a competição, né? Tá? Mas se você tem um produto ruim, né? Se você tem um preço ruim e você tem uma promoção ruim, né? O único jeito de trabalhar isso, no fundo, é o último P que sobra, né? Que é o ponto de venda, tá? Que é o quarto elemento importante em marketing, né? O que é o ponto de venda, né? A distribuição, né? É onde você está vendendo. Então, imagine que você está vendendo, né? Sem nenhum preconceito, gente, na Marginal de São Paulo, tá? Do lado de uma favela, né? Tá? Não, antes sem nenhum preconceito, por favor, tá? Então, suponha que aparece um sujeito, estourou o pneu do carro dele, né? E está precisando trocar o pneu, ele descobre que está sendo um macaco, né? Tá? E lá tem um ponto de venda, né, de macaco, esse macaco, né? Que tá, todo mundo sabe que é um produto péssimo, ou tem um cara que sabe que o comprador sabe que é um produto péssimo, o preço também é um absurdo, né? A promoção também não existe, né? A promoção é até negativa, ele sabe que o produto é ruim e o preço é ruim também. Mas ele está no lugar certo, na hora certa. Esse é o ponto de venda. Tá? Então, ele vai comprar, mesmo que vai funcionar uma única vez, né? Só para poder trocar o pneu, deixa o macaco lá mesmo e vai embora. Tá certo? Então, essa é a ideia do ponto de venda, tá? Ela é relevante também, né, quando você faz o marketing, tá? Então, tem situações onde você está lá, né, morrendo de sede, né, no alto do morro, num calor danado, tá lá a única máquina de vender refrigerante, tá? O preço é caro, o produto não necessariamente é bom, tá? Mas tá lá no lugar certo, na hora certa, tá certo? E aí você compra, tudo bem? Então, esse é um exemplo interessante como o marketing ele não é só propaganda, não é só preço, né? E nem só produto também, se esquece do ponto de venda. Então, se você trabalha esses quatro elementos, você consegue fazer. Aliás, você tem que trabalhar com esses quatro pontos para você fazer uma venda. No fundo, é isso. Isso está vinculado diretamente, não só à psicologia do consumidor, como também vinculado diretamente às necessidades, né, do consumidor. Tá? Então, esses conceitos são relevantes para você entender como funciona, né, esse lado do consumo que está aqui, tá, o balanço do consumo. Tá? Então, e aí, o que o Galbraith falava, né? Tá? Que esse controle cada vez mais sofisticado, né,
do lado do consumidor, você cria, na verdade, pelo menos nos Estados Unidos, ele é americano, né? Criou uma sociedade de consumo. Tá? Ele é pós-keynesiano, então ele criou, gerou artigos importantes, né, na verdade, a partir da década de 80, 90 até ano 2000, tá? Então ele é bem contemporâneo nosso. Então ele já falava na sociedade de consumo, tá? Você tem que disciplinar o consumidor. Essa é uma visão muito importante. E ele falava que essa disciplina e a educação do consumidor era o papel do Estado. Tá? Essa é uma visão muito relevante. Tá? A gente nunca imaginou, né, ou pelo menos aqui no Brasil, você nunca imagina que seja o papel do Estado cuidar da educação do consumidor. Tá? Então, o que é um consumidor consciente? Né? É isso aqui, irresponsável. Né? É consciência da necessidade. O que você está comprando? Você está entendendo qual necessidade sua? Isso é individual, né? Porque o próprio conceito de necessidade ele é uma coisa individual. A sua pirâmide pode ser diferente dos demais. O valor que você dá em cada item pode ser diferente aos demais. Aí gera consciência ecológica, que está na moda hoje, né? Mas já na época do Galbraith ele já achava que era um perigo isso. Isso, perigo sob o ponto de vista de equilíbrio mesmo, tá? Então, ele via isso aqui, né, e conhecia a história do passado, das crises, né, das relações de produção e consumo. E essas crises não são exclusivas do capitalismo, né? São crises realmente de desequilíbrio do lado da produção e consumo. Pode estar acontecendo na China hoje, né? Você tem um balanceamento, tem um desequilíbrio claro, né? Porque você tem uma população com uma alta diversidade e uma disparidade entre relação de rendas, né? Você tem uma... Está aumentando, né? Que nem aqui no Brasil, tá? A diferença entre o rico e o pobre lá está aumentando mais, na verdade. Apesar do pobre estar melhorando de vida na média, né? Na China, você tem um desequilíbrio muito grande, tá? E isso pode gerar também problemas, né, macro no equilíbrio geral entre produção e consumo, tá? Então, o Galbraith já falava que, olha, você tem que controlar isso aqui, né? Da mesma forma que você controla a produção, o Estado hoje controla muito bem a produção, principalmente nos Estados Unidos, apesar das crises que eles têm, eles sabem responder a essas crises. Tanto é que em 2008 eles salvaram os bancos, né? Tá? Injetando dinheiro público. Tá? Esse é bem keynesiano. Tá? Por quê? Né? Ele bloqueia o efeito, né, psicológico que tem uma quebra de banco. Né? O que aconteceu na crise de 29 é que todo mundo correu no banco para retirar o dinheiro. Tá? Começou pequeno esse fenômeno. Tá? Começou pequeno porque valia a pena você ter o dinheiro em mãos por causa da deflação. Segurando o dinheiro, o preço ia caindo. Então, começou pequeno, as pessoas começaram a achar interessante guardar dinheiro em casa. Aí começa uma onda com todo mundo querendo tirar o dinheiro, e aí os bancos quebram, né? Uma profecia que se autorrealiza. Tá? E esse fenômeno era conhecido, portanto, os Estados Unidos, o governo americano teve cuidado de salvar o banco para evitar um efeito em cascata, evitar o pânico, né, das pessoas e, né, retirar o dinheiro, né, do sistema bancário. Um pânico que pode gerar efeitos cascata e aí derrubar toda a economia no processo. O banco tem um papel fundamental, como discutimos isso, né? Tá? Ele tem um papel de dar liquidez, né? Buscar sempre eficiência do uso do recurso, da riqueza, né, monetizada, né, riqueza representada pelo dinheiro, para buscar a eficiência desse processo. Serve de lubrificante, né, nesse processo, tá? Também de combustível, né? Tá? Então, o Brasil também fez isso, né? Em 2008, o Unibanco, por exemplo, estava para quebrar, né? O que o governo da época fez? Era um governo petista, né? Tá? Teoricamente, seria um governo que você jamais imaginaria que ia tentar salvar o banco, né? Então, pela crise que houve, né, que estavam temendo um efeito em cascata, resolveram salvar o Unibanco, fazendo com que o Itaú comprasse o Unibanco, né? E financiou com o dinheiro do BNDES essa compra. Ou seja, Itaú não queria comprar uma encrenca, né? Mas aí foi convencido a comprar, porque
toda essa compra ia ser bancada, né, com empréstimo do BNDES a juros, né, módicos, na verdade, né, ou nem existentes. Então, o governo, no fim, usou um testa de ferro como o Itaú para fazer essa compra e salvar a quebra do Unibanco, que era um banco relativamente grande, né, que podia criar, né, um efeito de pânico, tá? Porque no fundo é tudo psicológico, né, essas relações todas. Então, esse balanço, ele é muito delicado e você tem que poder trabalhar diversos elementos. Um dos elementos realmente que o próprio Galbraith pregava, né, é realmente tentar fazer com que o consumidor seja educado e o papel do Estado seja dar essa educação de consumidor para desculpe, dar essa educação para o consumidor, tá? Então, você tem hoje uma sociedade que é chamada, classificável, né, como uma sociedade de consumo, tá? Para o sistema funcionar bem, o lado do consumidor e o lado do produtor tem que funcionar bem, né? E para o sistema de produção, é interessante que tenha um consumidor que consuma cada vez mais, tá? Principalmente coisas que você já sabe fazer, tá certo? Se você sabe fazer bala, né, bala de doce, né, tá? Então é importante, é interessante que haja consumo cada vez maior de doces, porque ele sabe fazer, ele sabe como multiplicar isso, né, como aumentar a produção disso, de uma forma simples e eficiente, né, sem risco, né? Só que você precisa ver se isso é saudável, né? Tá? Se isso é bom para a sociedade ou se é bom para a população de maneira geral. Será que isso não provoca diabetes em massa, né, do lado do consumidor? Né? Então, cabe ao Estado regular esses elementos também, né, na opinião do Galbraith. Tá? Então, essa visão de equilíbrio e essa visão de você ter que regular tanto o lado da produção como do lado do consumo, né, o papel do Estado fazendo isso, são visões muito interessantes também. E não tem muito a ver com discussões políticas, se é capitalismo ou socialismo. Tá? Vocês viram o trabalho do Piketty, né? Ele, inclusive, ele diz que a questão da herança, né, ou do patrimônio, ele pode fazer mal para o capitalismo propriamente dito, né? Dito de outra forma, esquecendo o capitalismo, né? A questão é basicamente esquecendo a questão política, na verdade, olhando essa figura de equilíbrio, você percebe o que ele quis dizer. Tá? À medida que você aumenta, né, a desigualdade econômica entre as pessoas, desigualdade, chama de social, mas na verdade é desigualdade econômica, né? Isso afeta diretamente a capacidade de consumo pelo lado dos que estão ganhando menos. O Brasil tem um caso muito agressivo, né? Parece que 80% da população vive só com 20% da renda geral, né? Então, isso cria um volume de consumo muito menor do que poderia ser. Tá? Você tem menos gente, né, com capacidade de consumo. Isso faz com que a produção seja desequilibrada, né? E comece a ser focado na produção de riqueza para os que têm os 80% da riqueza, né, do patrimônio. Tá? Então, em vez de você ser um sistema produtivo, vai produzir alimentos, por exemplo, para 80% da população, tá? Vai começar a produzir iates, por exemplo, para atender uma parcela minoritária dessa população que tem condições de pagar pelo iate. Tá? Então, mas será que esse, né, é o que o Estado, quer dizer, a sociedade deveria fazer? Né? Então, esse questionamento é relevante para o balanço geral, né, que o Piketty estava querendo falar. O importante, né, para um sistema dinâmico, econômico funcionar bem, é você ter realmente uma grande parte da população consumindo bem, né, um potencial de consumo bom, né, e consumindo bem, bastante, porque aí você tem um balanço bom. Né? Agora, se você tem um sistema onde há um acúmulo de capital cada vez maior e criando uma diferença maior,
tá? E a herança é um desses problemas, tá? Você cria um desbalanço a longo prazo, que vai só piorando de geração a geração, tá? Então, a grande maioria dos países, mesmo nos Estados Unidos, né, ou mesmo no Japão, você tem uma grande imposto sobre a herança, tá? O padrão nesses países é 50%, ou seja, morre alguém, metade do patrimônio, né, metade da herança vai para o Estado e somente a outra metade é distribuída. E com isso você garante que haja uma, uma distribuição, né, uma redução da diferenças, né, mais saudável, tá, dentro da população como um todo. Tá? Então são políticas que o papel do Estado é estabelecer essas políticas, né, tá, para tentar manter o equilíbrio macro desse sistema. Então, o imposto sobre patrimônio, por exemplo, não visa, não é uma questão política, digamos assim, de capitalismo, desculpe, de comunismo, de socialismo. É uma questão básica de tentar equilibrar, né, a relação produção-consumo, tá, de uma forma mais saudável. E uma outra coisa que essa figura mostra, por exemplo, e aliás não mostra, né, é que aparentemente isso aqui, né, esse ciclo aqui, tá, é infinito, né, tá? Mas a gente não pode esquecer que ele tem restrições. Qual é a restrição que não aparece aqui? Tá? É a restrição desse meio de produção em relação ao planeta Terra, né? A questão ecológica. Tá? O meio de produção, a gente viu que tem o meio de produção primário e o meio de produção que é derivado do trabalho. Tá? Que o Karl Marx falava que a maior parte do meio de produção vem do trabalho, que são os trabalhos que gera as fábricas que produzem, gera os futuros meios de produção. Mas uma parte desse meio de produção, tá, e que não está na conta econômica, né, são as coisas que são de graça, entre aspas, tá, mas que é extraído da natureza, é parte do meio primário ainda, tá, que é o ar, a água, né, são as questões ecológicas. E isso tem gerado um problema, né, e é ecológico, do lado desse equilíbrio entre produção e consumo, tá? Então, gera muito desperdício, muito lixo, né? Você está consumindo energia, produzindo coisas que depois afetam, né, o planeta como um todo, tá? Então, principalmente sob o ponto de vista de energia, né, tá afetando a poluição no ar, a poluição na água, tá? O ar é de graça, mas você está consumindo de uma forma inadequada e retornando poluição no ar, tá? Que cria aquecimento global e assim por diante, tá? Então, essas questões já conhecidas. Então, esse é um processo que não envolve só o lado da produção, tá? Tem que levar em consideração o lado do consumo também. Por quê? Né? Porque para baratear o custo, a tendência do lado da produção é tentar utilizar e explorar esses recursos, né, naturais mais baratos e gratuitos, né, para gerar o quê? Uma coisa mais barata para o consumidor. Mas o consumidor, né, ao consumir essas coisas baratas que geram resíduos, tá, e afetam a ecologia, pode estar piorando a situação geral no futuro, tá, principalmente no futuro de vocês, né, que são mais jovens, tá? Então, novamente, entra essa questão do consumismo, que foi citada também por Galbraith, né? Tem que ter o controle do consumo e tem que ensinar a responsabilidade em cima desse consumo, justamente pela consciência ecológica, tá? Então, volta novamente, né, essa pirâmide do Maslow. Será que é tão importante você consumir e acumular riquezas, por exemplo, ou consumir desenfreadamente, né, nesse mesmo nível básico? Né? Então, tem que envolver realmente uma rediscussão do que é necessário, das suas próprias necessidades, e se é possível não manter essas necessidades no nível básico, no nível mínimo, desculpe, para poder trabalhar, né, necessidades mais elevadas, tá?
como realmente trabalhar os relacionamentos, né, trabalhar a autorrealização e assim por diante, tá? Que tem menos consequências, né, na nossa economia, desculpe, na nossa ecologia. Tá? Isso é responsabilidade também social, porque é uma ação coletiva, uma visão do todo que faz com que vocês sejam mais ou menos responsáveis, tá bom? Então é isso. No fundo, você percebam que as coisas são todas ligadas, né? Tá? Então, e é ligado desde da produção, né? Fábrica, né? Até nas suas necessidades psicológicas, nessa busca de felicidade, né? Isso é que é importante, acho, é entender esses conceitos e perceber que é tudo interligado, né? Tá bom? Bom, já falamos então dessa consciência como consumidor, né? E voltamos à nossa pergunta, né? Do início da aula, né? Vou citar o exemplo, né, do trabalho de vocês, que é da Volkswagen. Objetivo, por que a Volkswagen fez tudo aquilo lá, né? Tá? Inclusive enganando o consumidor, não teve consciência ecológica. A ecologia realmente tem a ver com um conceito social relevante, né? Não só no conceito global, mas principalmente do seu ponto de vista no domínio do tempo, no futuro, tá? Porque você está afetando hoje algo que vai pegar, né? Alguém vai pagar isso no futuro, né? E não foi o cara que comprou o carro, né? O cara que comprou o carro e usou, estava no presente, né? Quem vai pagar essa conta serão as pessoas que estarão no futuro, né? Que irão pagar as consequências desse consumo, né? Então, qual o objetivo de uma empresa? É ter lucro? O que vocês acham? Sim, Oi? Sim, com certeza. com certeza. É lucro acima de tudo? Não acima de tudo, mas se não tem lucro, não tem empresa. Sim, isso é verdade, né? O que vocês acham? Então, da mesma forma que nosso objetivo na vida é sempre buscar salários mais altos, ou seria o objetivo da empresa sempre buscar mais lucro? Essa é uma questão importante, tá? E por incrível que possa parecer, se você analisa... Ei, pode Eu não falar. concordo que seja sempre buscar mais lucro. Acho que chega num patamar que o lucro ele deve ser suficiente para manter a empresa e manter os funcionários e ter um capital ativo e ainda investir, sabe? Chega um ponto que o acúmulo é realmente excedente. E quem é que trabalha isso? Tá. Mas, na verdade, a pergunta é a seguinte, seria o objetivo primário da empresa? Quer dizer, primeira coisa como objetivo da empresa, a primeira coisa que tem que olhar é o lucro? Essa é a pergunta, na verdade. Tem que focar sempre no lucro? Por incrível que pareça, né, se você olhar o slide, a resposta não é tão óbvia assim. Tá? Então, se você olhar isso aqui, né, a empresa está aqui, né, está no meio de produção, né, gerenciando o trabalho e o conhecimento para a produção de riqueza. Tá? A produção de riqueza não é lucro. Se você olhar essa figura, fica muito claro de que o objetivo da empresa não é lucro. Resposta estranha, né? Tá? O lucro é consequência de uma empresa que faz bem a sua função. Então, qual é a função da Volkswagen? A função da Volkswagen é fazer um bom carro. Um carro que atenda a necessidade, um carro que é uma riqueza, né? Ele é um produtor de riqueza, então ele tem que produzir carros, né? Lucro é uma medida, né, de valor monetário, mas não necessariamente riqueza, né? Ele é um capital que pode virar um meio de produção, por exemplo, né? É um acúmulo de trabalho, é um acúmulo no fundo, um indicador de medida de riqueza, né? Mas na verdade ele não produz riqueza no sentido original, né? Não adianta ter um monte de empresa que produz um monte de dinheiro, né? O dinheiro não é uma coisa que é produzida
no fundo, é dinheiro só, né? É monetário, tá? Quem consegue produzir dinheiro é o Estado, né? Que imprime esse dinheiro, tá? Mas a função primária de qualquer empresa é gerar produtos e serviços, né? Que isso sim é riqueza, tá? Que primariamente atende à necessidade do ser humano, tá? O ser humano não precisa do dinheiro, ele não come dinheiro, ele precisa do produto que o dinheiro compra. Tá? E essa é a diferença muito importante que vocês têm que entender, né? Tá? Então, o que o Estado faz? O Estado que gera as normas, né? Cria uma série de regras, né? Por exemplo, existe competição entre empresas. Por que competição é interessante, né? Do seu ponto de vista de mercado, ou, desculpe, do seu ponto de vista de produção? Né? Ele é interessante, seu ponto, não vou esquecer a palavra mercado, é interessante do seu ponto de vista de produção, porque se cria uma competição entre eles, tá? Para que cada um seja mais eficiente do que o outro, né? Cada empresa busque, através da competição, a eficiência. Tá bom? Então, é por isso que é interessante. Tá? Mas são regras que o próprio Estado criou. Tem estados em que não querem essa competição, tá? Que acham que é desperdício. Por que vai ter duas empresas fazendo a mesma coisa, um brigando com outra? Tá? Acham desperdício, portanto, não querem competição. Não vamos competir com isso. Ou não temos, o Estado, o país não tem recurso necessário para investir em dois processos produtivos que podem ficar brigando entre si. Então, não interessa, então vai ter só uma. Tá? Então, ele banca o monopólio. O Brasil tem um monopólio do petróleo, por exemplo, né? A produção de petróleo, que é a Petrobras. Tá? É possível fazer isso. Tá? Mas a empresa tem que fazer alguma coisa, e esse alguma coisa que é importante. Tá? Então, o Estado estabelece uma série de regras, onde, a partir dessas regras, se você cumpre direitinho, você tem como recompensa o lucro. Esse é o objetivo das regras que você cria, né, para regular não só a produção, como também a relação dos elementos que envolvem na produção, de forma a buscar eficiência e fazer com que empresas que trabalhem direitinho ganhem uma recompensa chamada lucro. Tá? Então, lucro é uma consequência de um trabalho bem feito. Tá? É resultado que você premia. Tá? Então, esse é o papel muito importante do próprio Estado. Se o Estado não tem essa competência de entender isso e fazer isso bem feito, né, cria desequilíbrios também. Tá? Cria situações de conflito. É por isso que no Brasil existe o CADE, né, que é o que determina se está tendo uma competição saudável ou não, ou se está tendo um monopólio, por exemplo, você pode fazer um cartel, né? Ó, não vamos brigar entre nós, vamos acertar o preço, né? E todo mundo vai viver confortavelmente. Isso se chama cartel, quer dizer, combinação de preços, né, ou combinação de determinadas condições, né, que evita a competição. Tá? Então, mas o Estado escolheu que estas áreas têm que ter competição. Normalmente, você põe empresas competindo contra outra, tá? Em áreas não tão estratégicas assim, não tão fundamentais. Então, são produtos de consumo, tá? Para o lado do consumidor, que não tem grandes impactos sob o ponto de vista global, tá? Sob o ponto de vista estratégico. Isso é importante para o Estado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Tá? É um país que, né, pela própria filosofia capitalista, né, capitalismo não no sentido filosófico, no sentido econômico também, né, ele privilegia, né, determinadas áreas, né, para competir entre si, mas outras ele não quer competir, que haja competição. Tá? Por exemplo, fabricantes de aviões comerciais, né? Quantos fabricantes de aviões comerciais existem nos Estados Unidos? Basicamente só tem um, que é a Boeing. Tá? O outro mais famoso é a Airbus, que está na Europa. Né? Bom, nada impede que haja competição, mas a Boeing é tão grande, na verdade, porque acaba não tendo competição. Como é que você faz uma empresa
Na verdade, por que os Estados Unidos permitiu que isso acontecesse? Né? Permitiu que isso acontecesse porque sai muito caro você criar uma indústria aeronáutica e depois não tem muito sentido deixá-los competirem, né? Não tem recurso suficiente para isso. Tá? Então, determinadas áreas estratégicas, né? Por exemplo, a construção do ônibus espacial, né? O Enterprise, Columbia, essas naves que foram construídas. Como é que foi feito, né, a concorrência? Não foi feita uma concorrência do tipo, olha, fábrica X, Y, Z, vamos construir esses aviões, o que for melhor, esses ônibus especiais, o que for melhor, né, vou comprar de vocês. Não foi isso que aconteceu, tá? Porque não tem muito sentido fazer isso, porque você vai gastar, por exemplo, somente são 3 empresas, porque você vai gastar 3 grupos de cientistas e engenheiros altamente qualificados, tá? E trabalhar em 3 empresas diferentes e fazer eles competirem, tá? Será que mesmo um país como os Estados Unidos, será que tem recursos humanos e dinheiro suficiente para bancar essa competição? A resposta é não, né? É tão caro isso que não tem recurso para isso. Então, o que ele fez? Escolheu uma empresa, dizendo, olha, você faça o ônibus espacial, aí eu vou comprar de vocês. Tá? Então, se você olha a área militar, a área aeroespacial, praticamente não tem competição. E quem manda, na verdade, é o governo. É o governo que estabelece para quem vai os contratos, para o próximo caça, para o próximo navio, né, navio de guerra, e assim por diante, o próximo tanque. Tudo isso já é pré-determinado para ir para determinadas empresas que o próprio governo estabelece. Tá? Então, se você olhar o PIB americano, vocês vão notar uma coisa interessante, tá? O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, né? Quase 50%, quase metade da economia americana, né, vem de áreas controladas pelo governo americano, pelo Estado americano. Tá? E opera no regime de monopólio. Tá? Significa o seguinte, que outra metade são as áreas que existem competição, tá? Que dá para chamar de capitalismo. É a área que a maioria da população enxerga, né? Para refrigerantes, Coca-Cola, tal, para comidas de maneira geral, tá? Mas de resto é tudo controlado pelo Estado, inclusive na parte da agricultura, né? O subsídio americano à agricultura é muito grande, vem de uma tradição antiga também, tá? Da época do New Deal, né? Então, se você analisar a economia americana, é quase metade estatal. É o estatal no sentido de que é controlado pelo Estado. Tá? Pode ter uma empresa privada, mas ele é controlado pelo Estado de uma forma ou de outra. Ou através de subsídios, ou através de contratos exclusivos com o Estado. Tá? Se você olhar países, por exemplo, a França, né? Não sei se tem alguém francês aí, né? Você pode ver que 60% da economia do país é controlado pelo Estado. No caso da França, até a indústria automobilística é estatal, é controlada pelo Estado. Tá? Então, a parte de produção de energia, né, das usinas nucleares, tá? Grandes indústrias, a partir de um certo nível, acaba sendo estatal. Tá? Acontece mesmo na China, a China é maior ainda, né? Tá? O controle estatal. Então, é difícil você dizer, afinal, o que significa capitalismo mesmo, né? Tá? O que significa comunismo? A diferença não está aí, né? A diferença está praticamente só no marketing que é vendido, né, tá, para as suas populações. Tá? No fim, acaba sendo muito parecidos, justamente porque não há muito como fugir desse modelo que está aqui, entre produção e consumo. As diferenças realmente são políticas, né? Uma política que pode eventualmente chamar de capitalismo, mas não é capitalismo necessariamente, né? É uma questão de marketing. Uma outra política que é chamada de comunismo, mas dificilmente você poderia dizer que a China é realmente comunista, né? Parece mais um capitalismo comunista, não sei se isso é possível, né? Tá? Então, veja como é importante entender o modelo, né? Esse é um modelo que explica muitas coisas, não é muito difícil entender, né? E quão importante é o equilíbrio das coisas e quão importante é os diversos elementos que compõem, né?
esses elementos que envolvem a produção e o consumo, tá? Então, nós temos que trabalhar realmente, né, a parte, na minha opinião também, a parte do consumidor, né? O consumidor olhando a pirâmide, né, de necessidades, olhando para nós mesmos no reflexo, entender um pouco as nossas necessidades para trabalhar melhor essa parte de nós, não só como produtor, mas também nós teremos papel produtor, né? Mas também com um lado consumidor, que eu acho que está muito primário, né? Muito primitivo ainda, tá? Então, o objetivo de uma empresa não é necessariamente, aliás, não deve ser lucro. O objetivo de qualquer empresa é gerar produtos e serviços que atendam à necessidade do consumidor, né? Realmente a produção primária da riqueza, tá? O lucro é consequência, resultado decorrente das regras criadas pela sociedade para recompensar empresas bem-sucedidas, tá? Então, existe competição, mas a competição sempre dentro da regra, tá? Você não pode eliminar a competição mandando matar o presidente da empresa, por exemplo, da empresa concorrente, né? Isso está fora das regras de competição, tá? E quem estabelece essas regras de competição é o Estado, né? O governo. Tá? Bom, puxa vida, eu falo demais nisso. Bom, falta 10 minutos, mas eu vou investir um pouco no conceito de valor. Então, entendemos o que é riqueza, produção de riqueza, entendemos que agora aqui é necessidade, o bom nas necessidades, e aí vamos entrar na discussão do valor, né? Então, tem uma área da filosofia que estuda a teoria do valor, ele chama-se axiologia, tá? Então, faz perguntas, né, sobre a natureza e a classificação dos valores e sobre quais tipos de coisas têm valor e por que têm valor, né? Então, não vamos entrar no nível mais profundo, né, mas apenas trabalhar o conceito de valor. Então, ele diz o seguinte: nós temos a ideia do que é valor não necessariamente em só coisas materiais, coisas emocionais, né, princípios também têm valor, tá? Qual o valor que nós damos a essas coisas, tá? Qual o seu preço, né? Muitas vezes ele pergunta, né, tá? Mas aí, qual é o princípio? Qual o peso do princípio no seu valor, tá? Então, os valores são principais divisões, né? A primeira primária é valores intrínsecos, né? Na axiologia chama-se valores intrínsecos, é aquilo que tem valor por si só, tá? Ele tipo prazer, virtude, conhecimento, amizade, eles são valiosos por si só, tá? E tem os extrínsecos, né? Possuem valor como meio para se chegar a alguma coisa, tá? Então, ele é um intermediário, tá? Então, o dinheiro, por exemplo, ele é um valor extrínseco, porque é o meio a partir do qual você chega num outro, no outro elemento que tem um valor intrínseco, tá bom? O valor é sempre relativo a alguma coisa ou uma referência. Isso mostra que ele não é absoluto, tá? Então você põe, é que nem uma pirâmide também do Maslow, né? Ele põe em cima de referências e é relativizado, tá? Então você sabe que alguma coisa é mais valiosa que a outra, mas não sabe quanto ela é valiosa, tá? Então esse é um conceito importante, né? Relatividade do valor. Então o contexto e a necessidade também alteram essas percepções de valor, tá? Então, se você mexe na necessidade, na pirâmide de necessidades, ou você mexe também nas interfaces que determinam os níveis da pirâmide, você está mexendo também no valor decorrente dessa necessidade. E a necessidade muda de acordo com o contexto, né? E o próprio contexto pode também criar outras necessidades. Então, a relação é meio complicada, né? Mas o valor é determinado por esses elementos aí, tá bom? E tem um valor que é separado em valor individual e valor social, né? Então, como a necessidade e a sua preeminente necessidade é uma coisa individual, e o contexto, eventualmente, também é uma necessidade individual, tá? Então, esses dois elementos fazem com que o valor, né, seja individual, né? Alguns valores sejam individuais. Então, certas coisas têm um certo valor para mim e tem um outro valor para você, né? Tem diferentes relatividades também envolvidas aí, tá bom? Normal,
né? Mas o interessante é que tem um valor social também, valor no contexto social. Essa é a mesma coisa, né? Ele tem um valor que é um consenso do grupo de que tem esse valor. Tá? Tudo bem? E que às vezes é diferente do seu. Então, para todos, isso vale tanto, mas para você vale menos, ou vale mais. Tá? Então, existe essa diferença do que é um conceito de um valor público ou social e um valor individual. Tá? Diferenças individuais, inclusive emocionais, né, e culturais, resultam em diferentes percepções de valor. O valor social é estabelecido por consenso e entendimento, ou entendimento comum, né, dentro de um grupo social, a partir de valores individuais. Né? Então, no fundo, acaba sendo uma média do que todo mundo entende como um valor social. Tá? Aí vem a pergunta seguinte: preço é sinônimo de valor? O que vocês acham? Qual o papel do preço, né, nessa discussão do valor? E aí, gente? É uma maneira de quantificar, né? É uma maneira de quantificar? Correto, né? A gente viu que existe uma medida de valor, né, que é chamado dinheiro. Dinheiro é uma medida, né? Tá? Então, é um meio de troca também. Então, o preço, né, usa o dinheiro para quantificar, né, o valor. Mas qual o valor que ele é quantificado? Normalmente é o valor social, é o consenso, tá? Não é o valor individual. Então, se o preço, né, com meio de troca, tá, tem um valor menor do que o seu valor, tá, você vai lá e compra, na verdade, né, se você tiver dinheiro. Tá? Mas, via de regra, né, bom, está vinculado à felicidade também, né? Se aquilo traz felicidade, né, atendendo a uma determinada necessidade, pode trazer felicidade, então você tem como usar, né, o dinheiro para fazer essa troca e adquirir esse bem, né, que pode trazer o bem-estar, tá? Ao atender uma parte básica da pirâmide de necessidades, tá? Então, por isso é o valor social medido em dinheiro, utilizado para troca de posse, tá? Isso é importante, é a troca de posse, tá? Então, o dinheiro é usado para troca, né? Então, mas você consegue fazer isso só de coisas que é possível trocar de posse, tá? Então, nem tudo tem preço, porque não é possível se trocar a sua posse, tá? A sua vida é muito valiosa, certo? Mas ele não tem preço, porque você não consegue trocar sua vida com outra pessoa. Você não consegue vender sua vida, por exemplo. Tá bom? Então, portanto, muita coisa é importante. Se você olhar analisar a pirâmide de necessidades, vocês vão perceber que grande parte daquilo não tem preço, não tem como precificar, porque ela não é possível de trocar. Tá? Não é possível de você trocar, na verdade, né? Fazer a troca. Se você olhar aqui, ó, tá? Tá, tudo bem. Algumas coisas básicas aqui, aqui embaixo, você tem esquemas de produção que podem prover, né, esses elementos, essas necessidades aqui. Mas aqui para cima, tá, e aqui que é a autorrealização, tá, depende só de você, quer dizer, não tem como ter preço nisso aqui, porque não é possível fazer a troca de posse. Tá bom? Então, uma outra forma de você analisar a pirâmide de necessidades, ok? Estou estourando tempo e não consegui atingir meu objetivo. Bom, é isso. Essa acho que é a última transparência. Pelo menos acho que encerramos esse assunto, né, de valor. Tá bom? Tudo bem, gente. Desculpe, estourei o horário. Deixa eu mudar. Dúvidas? Não. Deixa eu interromper a gravação.